Aleluia. Palavra abençoada de novo. Edivan fez uma firula, falou sobre dízimos e ofertas, mas ele hoje, agora no segundo culto, ele já trouxe uma outra palavrinha. E glória a Deus, porque realmente nós precisamos dos dízimos e das ofertas, do compromisso, da fidelidade, e nós temos feito tantas coisas. Estamos colocando ali agora uma caixa d'água, não sei se vocês já viram a estrutura ali, o alicerce, né? E o chão aqui é duro para chu. Nós contratamos ali o futuro sogro do Renan, que trabalha aqui conosco, e o bichinho sofreu para abrir o buraco. Mas, enfim, estamos gastando, investindo na igreja, e o dinheiro da igreja para a igreja mesmo. Amém? E quero trazer aqui recados, o pastor Anismene está aqui, e quinta-feira agora, eu acho que nem todos sabem, mas o pastor Wander, nós tivemos aqui um evento de manhã também, com o pastor Lamar. Ele esteve nos visitando aqui, ministrou quarta-noite, quinta de manhã e quinta-noite. Pastor Wander e pastor Anismene vieram aqui de manhã, foram embora depois do evento, almoçaram, foram levar a Lulu, filha de Marco Antônio e Júlio, no colégio. Ele voltou, fez aquela cestinha, e quando ele levantou, ele sentiu umas dores estranhas atrás das costelas. Peito também, e aí ele pegou o carro e foi para o Hospital Santa Helena. Chegou lá, havia tido um infarto, já medicaram, já internaram, foi cuidado. Quinta-feira, então, foi acompanhado, sexta-feira fez o cateterismo, partiram para a angioplastia, e na angioplastia demorou um pouco, levou um tempo. Havia uma veia importante do coração, uma artéria, e estava entupida 100%. Então, foi um infarto forte, né? Mas Deus foi bom, ele chegou até o hospital, dirigindo, deu tudo certo, não suou, não teve ânsia de vômito, não teve nada, e passou pelo que tinha que passar. Estamos orando e continuaremos orando. Então, estou trazendo notícias e vou pedir, ore mais ainda, porque agora é o tempo de recuperação, né? Aquele momento que vai sair do hospital, aí eu falar sair da igreja, já estava aqui repreendido. Vai sair do hospital, vai para casa, enfim, vai sair da UTI para o quarto. Vamos estar orando, amém? O Senhor é com ele, em nome de Jesus. Que haja força, restauração plena, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E eu tenho uma palavra hoje para vocês, a respeito da jornada da vida, né? Eu tenho, como falei no primeiro culto, avaliado, eu não sei se eu estou ficando velho. Eu acho que não. Estou não, pastor. Porque a juventude não depende da idade cronológica, mas de quem somos por dentro. Sempre jovens. Aleluia. E aí, tenho pensado sobre a jornada, né? Tenho falado já algumas pregações sobre jornada, sobre caminhada, mas eu tive pensando, avaliando a vida e olhando que de vez em quando nós estamos com uma turma boa, né, com aquele pessoal andando com a gente, e a gente olha e daqui a pouco não vê mais a pessoa. E aí eu comecei a pensar o que pode levar, o que motiva, né, o que atinge pessoas que levam-nas a desistir, a desanimar. Então o tema hoje é todas as coisas. O tema da pregação de hoje, todas as coisas. E quando a Bíblia fala todas, é porque é todas. A gente fica querendo dar gradação, né? Mas quando Deus fala que é tudo, é tudo. E nós precisamos entender que na jornada da vida, algo que aconteceu conosco, nós nascemos, não pedimos para nascer, não escolhemos família, não escolhemos pai, mãe, a gente simplesmente nasce. E de repente você se vê na caminhada da vida, nos desafios da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da juventude. E uma coisa que me marcou muito, né, foi quando eu me graduei. Caramba, me formei, tinha feito 2 anos de engenharia elétrica, fiz economia, aí só faltava bater no peito, né, cara, economia. E aí quando eu entrei no meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu descobri é que eu não ia parar de estudar nunca. E aquilo eu confesso que foi um pouco assim, eu falei, puxa, eu pensei que eu já tivesse alcançado. Mas não, aí você começa a fazer curso para tudo, até para entrar na empresa, descobrir como é a empresa e por aí vai, e assim é a vida, querido.
A gente vai, caminha, vence. Quando você olha e fala, eu já sei tudo. Aí chega alguém e fala, ó, e fala um negócio. Está precisando mais ainda, tem que aprender mais ainda. Então, eu preparei uma palavra para vocês com 3 pontos importantes, essenciais, para que vocês entendam o contexto da pregação. E o primeiro ponto é, não desista. Esse é o primeiro ponto. Estamos em uma viagem, estamos em uma jornada, e nós precisamos entender aquilo que nos dá suporte para passarmos por essa viagem, por esse caminho, por essa jornada. Então eu peço que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Cadê Saulinho? Saulinho? Só para falar que hoje tem Enoque, ele já sabe o que é. Valeu, Saulo. Saulo, bom te ver, querido. Olha, depois eu lhe agradeço. Muito obrigado por quem você é e pelo trabalho que você faz. É muito importante. Glória a Deus. Não desista. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu, durante muito tempo, eu sempre ouvia, eu parava ali naquela primeira, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. E eu, não preocupa não, meu queridão, todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem, Marquinhos. Fica tranquilo. Só que a Bíblia não parou aí. O versículo, a declaração de Paulo, a explicação de Paulo não para aqui. Ele fala assim, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu acho interessante que daqueles que amam a Deus, amar é relacionamento, é ou não é? É o tempo todo. A gente fica apaixonado, a gente ama, e você quer sempre estar perto de quem você ama, não é? Então as coisas concorrem a nosso favor quando nós somos daqueles que amam a Deus. E aí não tem gradação, querido. Você ama mais ou você ama menos? Quem ama quer estar perto. As pessoas têm várias expressões de amor. Tem gente que serve, tem gente que dá presente, tem gente que é a palavra de afirmação, aquilo tudo que nós já sabemos. O importante é estar próximo. É isso que eu quero ressaltar. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito para que todas as coisas estejam indo bem na sua vida. Deus sempre vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira. Até para aqueles que não buscam a intimidade dele. Mas eu estou falando de algo mais, daquilo que nos motiva, daquilo que nos faz andar, daquilo que nos faz, enfim, sermos luz neste mundo. Amém, queridos? Deus quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. Deus está sempre cuidando de tudo aquilo que é nosso. E aí eu quero que você faça um exercício agora. Pense em uma situação do seu passado, e foi uma situação difícil, desafiadora, e talvez até uma daquelas situações que a gente quer apagar da nossa mente. E por que será que eu fiz aquilo? Pense. Agora eu lhe digo uma coisa, o amor de Deus lhe alcançou de uma tal forma que aquela situação foi transformada e hoje você está muito melhor do que você era. Sim ou não? Isso é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, todas as coisas concorrem para o nosso bem, porque Deus quer nos abençoar em todas as áreas das nossas vidas. É assim que Ele faz, é assim que Ele age. Esse é o deleite dEle. Então, Deus está fazendo com que todas as coisas trabalhem a seu favor hoje. E, sobretudo, naquelas áreas que são um desafio para você. Porque tem áreas que nós temos mais tranquilidade para caminharmos. E tem áreas que nós temos mais dificuldade. Uns são mais coléricos, né? Assim e tal. Deus precisa, Espírito Santo me controla nessa área. Eu ainda estou muito assim. E nessas áreas, Deus quer fazer com que tudo concorra para o seu bem. Então, Deus está sempre trabalhando para que nós estejamos sempre sendo melhores. Amém, queridos? E uma outra coisa.
Não desista antes de começar. Eu conversando com Juliana a respeito de algumas partes da palavra, eu não preguei para ela, mas eu falei, fala um pouco da tua caminhada de vida. Ela, mas como assim? Eu falei, não, fala da sua vida. Lógico, eu estava todo respaldado, eu tinha os fundamentos, eu tinha as premissas. Ela, não, mas me dá uma luz. Aí eu comecei a falar e ela falou rapidamente ontem, estava na cozinha, e ela falou assim, desisti antes de começar. Eu falei, isso é bem coisa de brasileiro, né? 1000 coisas na cabeça. Ela, não. Todas as nações da terra, em todos os países, é tudo a mesma coisa. Então, não desista antes de começar. Não se assuste com o que você vai ter que fazer. Não se assuste, não deixe que a sua incapacidade em determinada área lhe trave. Lance fora os sentimentos de que eu vou errar. Vai errar. Quem trabalha sempre erra. É um desafio, a nossa vida é um desafio. Quando você casa, você nunca foi casado, é um desafio o casamento. Eu vou errar? Vai, queridão. É óbvio, mas você vai acertar. Aí vem os filhos, ai meu Deus, vai errar. Mas você também vai acertar. E daqui a pouco você vira avô, vai errar, mas também vai acertar. E daqui a pouco tu foi embora em vitória e deu tudo certo. Mas não desista antes de começar. Vale tudo. Recalcule a rota. Pare para descansar. Nós precisamos. Às vezes você está agoniado, está ansioso. Eu preciso, queridão. Pare e vai para os pés do Senhor. Os melhores momentos são aqueles que nós nos rendemos diante de Jesus. Mas eu estou perdendo tempo. Não está. É ali que você é alimentado, abençoado, preparado para continuar andando. Então, refaça estratégias, sente para aprender. Como nós precisamos sentar para aprender? Quantas vezes eu chego nos lugares, agora eu já estou mais tranquilo, mas eu ficava prestando atenção em tudo. Até eu entrar na pregação, tinha passado um tempo. Por quê? Porque eu ficava atento, eu queria ver como é que era o ambiente, como é que estava o que a gente pode, de repente, fazer lá na igreja, preparar lá em casa e tal. Queridão, senta para aprender, tem hora para tudo. Tem hora que você tem que sentar e se desarmar. Falar assim, fala Deus. E Deus vai falar, vai orientar, vai abençoar, vai te dar a direção. Então, há lugar para tudo, para reconhecer erro, para tudo. Só não vale desistir. Amém, queridos? Só não vale desistir. Aprenda com os seus erros e vá em frente. Escute os conselhos, escute as orientações. Aprenda com os seus erros e vá em frente. Então, esse foi o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Não desista. Existe uma viagem e nós estamos nela. E o segundo ponto agora que eu quero falar o nosso segundo ponto é não desista. Segundo ponto dessa pregação, não desista. Amém, queridos? Não desista, porque esse caminho já foi percorrido. Você não está entrando em algo que é uma novidade que ninguém sabe. Glória a Deus, uma geração revela a outra geração as grandezas de Deus. Ninguém vai entrar num caminho que alguém já passou por aqui. Já, queridão. Às vezes com uma terminologia diferente, às vezes com uma percepção diferente, mas a glória era do mesmo. A unção era do mesmo. O caminho a ser seguido foi ele mesmo quem fez. Então, prepare-se, porque esse caminho já foi percorrido. E agora eu quero pegar alguns versículos rápido com vocês, para falar sobre a experiência de Paulo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Estava na segunda. Aqui. Primeira, 1, 18. Diz assim: esta demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Em algumas traduções que eu prefiro por elas, baseadas nessas profecias, combate o bom combate. Versículo 19, diz assim: conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado,
naufragando no tocante à fé. A minha diz assim, versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o que Paulo está falando aqui para Timóteo? Timóteo era um jovem que se converteu e começou a viver as coisas de Deus. E aí é óbvio, queridão, menino novo, Copacabana, sol, praia, moto, aquele negócio todo, só ele se convertendo, os camaradas iam chegar para ele e falar, meu irmão, vamos sair. Tá indo para onde agora? Tá indo para o Maracanã? Não, estou indo para a igreja. Para a igreja, cara, tu é maluco, meu irmão. Vamos para o Maraca, hoje é dia. Não é dia não, vamos para a igreja e tal. E aí chegava sempre alguém, vem cá, e aí? E aí, as meninas, é hoje, estão todas animadinhas. E tu não vou não, cara, já tem namorado, mas só, tô falando das meninas. Timóteo vivia isso no tempo dele. Não tem nada de novo embaixo do sol não, viu? Tudo é a mesma coisa. E aí Timóteo, naquele aquecimento, o apóstolo Paulo, que já tinha passado pelo caminho, vem cá, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Lembra das profecias? Primeira coisa que eu quero te falar, Timóteo, é que nós vivemos nos dois mundos, espiritual e natural. Todo cristão é assim. Nós vivemos no mundo espiritual e no natural. Só que nós vivemos no espiritual de Deus. Tem outros que vivem em outro mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. Eu não acredito. O mundo espiritual existe. E Paulo chamou Timóteo e falou, Timóteo, vem cá, eu quero conversar com você. Aquelas profecias que te foram dadas são fundamentos para a sua vida. Combate fundamentado nelas o bom combate da fé. E olha, guarda a boa consciência, porque alguns negligenciando este ponto importante, que é guardar a boa consciência, naufragaram na fé. Então, para você andar no caminho, meu irmão, no caminho da vida, na jornada da vida, você precisa ter a boa consciência, para que você não venha naufragar na fé. Porque nós andamos no mundo espiritual e no mundo natural. E aí você vai ver a sua vida, você que já tem mais experiência com Deus, quantas vezes foi por uma palavra profética, um sonho, uma palavra de revelação, você lendo a Bíblia, Deus falou com você para que você fizesse determinada coisa, e baseada naquela revelação, você viveu aquela coisa. Nós temos dois mundos, nós estamos aqui e somos de lá. E é assim que nós andamos, é assim que Deus fala conosco, é assim que Deus nos impulsiona, é assim que o Espírito Santo nos faz vencedores. Quando Deus falou com Josué, Josué medita neste livro, no livro da lei de dia e de noite, para que tudo te vá bem. É a boa consciência, Josué, porque aí vai ser gerado fé, e a fé vai sempre te colocar na rota da vitória. Então, Saulinho, cadê você? Ele fala assim, quando ele... eu vou pegar Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4 também, vamos lá. Segunda carta a Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha o mundo espiritual e o mundo natural acontecendo aí. Diz assim, segunda carta a Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, conhecidíssimo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não falou que ele guardou a fé e combateu o bom combate. Ele falou, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vocês entenderam que o mesmo conselho que ele deu a Timóteo foi a vida de Paulo até o último dia, quando ele estava para ir embora? Ele falou, olha, porque eu tive uma atitude coerente, eu cheguei no final e completei a carreira. E eu pulei aqui o 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, né? Mas, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6. Estou querendo acelerar? Relaxa, Deus é contigo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Paulo, admoestando de novo a Timóteo, diz assim, peleja a boa peleja, o combate, o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, na minha tradução toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado,
tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. E aí fui atrás dessa palavra, toma posse. Posse, o que é posse? Vem cá, meu amor, de novo, eu sei que você vai ficar toda. Vem cá, coisa. Saulinho, tu pode tomar parte aqui no item 3, você entra. Tomar posse é o seguinte, queridos. Eu fui atrás daquelas bíblias de estudo e quero mais uma vez exaltar esses homens que ficam estudando, escrevendo essas bíblias. E algumas coisas a gente fica um pouco assim, mas outras coisas, glória a Deus, a gente já entende. Tomar posse da vida eterna é a mesma coisa em hebraico que dar as mãos para a vida eterna. Vem comigo na tua caminhada de vida. Você foi para o banheiro, você foi com a? Você foi no aniversário dos netinhos, você foi com a? Você foi trocar o pneu do carro que furou no posto, você foi com a? Você foi dormir, tu foi com quem? Toma posse da vida eterna. Porque às vezes, quer ficar aqui agora também? No primeiro culto ela queria ficar, deixa eu ficar, vai lá, senta lá, mulher. A gente fica pensando o que é tomar posse, o que é tomar posse, como eu tomo posse? Dar as mãos para a vida eterna. Aonde você for, tu vai com a vida eterna. Simples assim. Não é porque a gente, como é que toma posse? Que horas vai ser? Eu tenho que tomar banho, pentear cabelo, escovar o dente? Não. Dá a mão para a vida eterna e vai. Então, nesse combate que nos leva a preencher, a completar a carreira da fé, nós vamos descobrir mais sobre nós mesmos, mais sobre as nossas conquistas e vamos aprender muito sobre Deus. E nós temos que viver isso. Nessa caminhada da vida, nessa jornada da vida, nós vamos aprender sobre nós. Quem somos nós? Queridão, você é uma pessoa ímpar sobre esta terra. Não dá para ser igual a ninguém. Não dá. Olha, mano, eu já vi cada pregador que eu queria ser igual o cara. Tentei, mas nunca deu certo. Olha, já fiz esforço, já cortei cabelo, já fiz de tudo. Aprendendo inglês para ver se fala igual a ele. Não adianta. Você vai ser você. Sempre. O que você precisa fazer é que aquilo que Deus colocou em você venha para fora. Aí sim, do Cláudio Duarte, foi. Eu vou falar do Cláudio Duarte. Eu tinha ido no consultório, né? Aí sentei lá e falei, enquanto estou esperando aqui, pá, liguei o fonezinho de ouvido, botei, e aí aparecia assim, se puder não ria. Pregação de Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte. Vocês conhecem, não conhecem? Fala de casamento, aquela coisa toda. E aí entra ele lá com aquela vozinha de mineirinho, que ele faz assim, tal, né? E ele, você nunca vai ser igual a ninguém. Eu, rapaz, o cara está falando de aquilo que eu estava pensando, preparando para a palavra, nunca vai ser igual a ninguém. Eu cresci na Assembleia de Deus, né? Ele falando. E aí ele estava naqueles cultos que tinha um irmão que falava assim, agora o anjo chegou, e ele está nesse corredor. E todo mundo, glória, aleluia, aquele movimento todo, e ele olhando, cadê o anjo? Aquele jeitinho dele, vocês sabem, né? Eu estou só tentando, e ele olhando, o anjo está aqui, está todo mundo olhando para cá, eu vou continuar olhando para cá, e o povo, glória, aleluia e tal. E aí ele olhava e tinha um povo de olho fechado, ele, vou fechar meus olhos, que esse povo deve estar vendo, eu vou ficar virado para cá de olho fechado. E ele fechava o olho, não via nada, e aquela angústia, ele, meu Deus, cadê esse anjo? E o povo dando aquela rajada de glória, aí acabou o culto. Ele chegou no irmão, tu viu o anjo? O irmão, não vi não. Ele, mas rapaz, você estava dando glória aí, gritando, jogava os braços para cima. Se o irmão falou que o anjo tinha chegado, ele chegou. Aí ele ficou assim, ainda teve uma hora que eu esqueci, no primeiro culto, esqueci de falar. O mesmo irmão que falou que o anjo tinha chegado, falou, olha, o anjo agora está indo embora. Ele ficou triste. Ele falou, rapaz, eu ainda não consegui ver. Isso motivou, no final do culto, a perguntar ao irmão, que estava dando glória. O irmão, não vi não. Ele, obrigado. E aí ele disse isso, ele falou, olha, querido, não adianta. Ele queria pregar como os pastores da Assembleia. Fogo por... Já viu o pastor de Assembleia pregando? Meu irmão, tem uns que são raio-x, eles estão aqui assim, eles param. Irmão, vai ser assim. Oh, a gente até que precisa de um negócio desse, hein? Tá muito sou. Ok, vamos lá. E aí, onde é que eu estava? E aí ele fala, você nunca vai ser igual a ninguém, você é você.
E glória a Deus, porque você é você. Imagina se entrássemos aqui e visse, todo mundo fosse igual ao pastor Gabriel. Ah, ia ser maravilhoso. Ia ser uma benção. Esse menino é uma benção. Eita, tá todo mundo. Estou me procurando aqui, tá? Mantenha a alegria da jornada, querido. Essa experiência vai te fazer crescer. Não tenha medo das experiências. Seja alegre. Seja aquela pessoa que sorri. Como é que está a vida, meu irmão? Com Cristo no barco, ou seja lá que slogan você vai usar. Dá sempre tudo certo. Mas você está abstraindo demais. Não estou abstraindo nada. Se Deus falou que todas as coisas trabalham a meu favor, eu vou acreditar que todas as coisas trabalham a meu favor. Mas aconteceu isso na tua vida. Meu irmão, você está vivo, meu querido. Ué, você está vivo. Se você está vivo, vamos embora. Aí, celebre as pequenas conquistas. Porque as grandes são fáceis, né? Mas a pequenininha, que você estava ali e tal, pediu, Deus te respondeu, e você até esqueceu que a bênção chegou. E aí você fica, Deus não me responde há tanto tempo. Tá bom, né? Quantas bênçãos, quantas são? Recebidas da divina mão. Ok, então, hoje nós estamos no viés pentecostal. Fica ligado. Então, o que acontece? Esqueci de novo, vocês estão me distraindo. Merchandising. Bora! E agora o terceiro ponto para nós encerrarmos. Terceiro ponto. Não desista. Em nome de Jesus, não desista. Olha, nós sempre precisamos de companhia na nossa caminhada da vida. Sempre, sempre, sempre. Esse é um segredo. Nunca vá sozinho. Nunca vá sozinho. Eu aprendi que vai viajar, leva mais um pelo menos. Vai fazer mergulho, vai com mais um. Vai caçar, vai com mais um. Vão ser 2 correndo. Meu irmão, nunca vá sozinho. É questão de bom senso. Então, nós sempre... E aí tem a história, né? Meu amigo, você é cristão. Não vai levar um que corre menos que você, não, né? Pelo amor de Deus. Perdoa eles, papai. Bora. Então, nós sabemos, precisamos entender isso. E agora eu vou contar uma história para vocês. Tá chovendo? Eu vou lá fora. Eu preciso de um Enoque aqui. Quem conhece a história de Enoque? Pronto. Enoque foi um camarada que viveu antes de Noé. E ele teve uma experiência muito bacana na jornada de vida dele com Jesus. Então, eu vou chamar um Enoque aqui para mim. Eu vou para lá. Não, esse Enoque é muito grande, eu vou ter que ficar com a cabeça. Vem cá, Vitão. Vitor Mendes. Vem cá, querido. Vem cá. Vem cá, você é Enoque. Essa barbinha aí me associou você a um judeuzinho. Queridos, eu vou ali com Enoque. Enoque viveu durante 365 anos. A turma que nascia naquela época, vivia 800 anos, 700 anos, 900 anos. A turma era boa para viver, ia longe. Mas só aos 65 anos, a Bíblia narra que nasceu um filho a Enoque, Matusalém, ou Metusalém. Matusalém. E quando Matusalém nasceu, Enoque teve uma experiência com Deus que mudou a história dele. Enoque, vem comigo. Enoque está lá fora. Mas não vai para a chuva não, querido, relaxa. Enoque está lá fora. Ainda não conhecia Deus, não tinha tido uma experiência com Deus. E está chovendo mesmo, chuva é sinal de bênção. E ele está fora de tudo, ele não conhece Deus, ele vive em uma geração pré-dilúvio.
uma geração que estava completamente distanciada de Deus. Pensava em todas as coisas, menos naquilo que poderia aproximá-los de Deus. Então Enoque tem uma experiência com Deus. E a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. E esse andar com Deus, eu fui pesquisar no hebraico, significa o seguinte: significa andar para baixo e para cima com aquela coisa ou com aquela pessoa. Como a Bíblia fala que ele andou com Deus, então ele ia para baixo e para cima com Deus o tempo todo. É como tomar posse da vida eterna, muito embora naquela época ainda não houvesse a vida eterna, mas eu diria que ele estava de mãos dadas com Deus. E ele era familiarizado com Deus. O cotidiano dele era de uma intimidade, um relacionamento com Deus. Então, ele andava para cima e para baixo com Deus, o tempo todo. E o tempo foi passando, e ele saiu do tempo ruim, da chuva, do sol, do relento, e conforme ele foi passando e tendo anos de vida com Deus, andando com Deus e recebendo de Deus, e alguns estudiosos falam que esse andar com Deus de Enoque foi muito parecido com o andar com Deus de Adão. Quando Adão se encontrava com Deus todos os dias na viração do dia. Foi assim com Enoque. E Enoque começou a andar com Deus, e ele começou a descobrir que tudo o que ele precisava estava em Deus. E apesar daquela geração contrária, aquela geração que resistia às coisas de Deus, aquela geração pré-dilúvio, Enoque aparece no capítulo 5, e no capítulo 6 nós já temos Noé construindo a arca, e aquela geração toda sendo destruída, mas ele simplesmente andava com Deus, e ele descobriu que tudo o que ele precisava vinha de Deus, ele recebia de Deus, ele se alegrava em Deus. Sobe aí comigo, Enoque. E aí ele foi chegando para perto cada vez mais de Deus, ele mergulhou em Deus. E diz a Bíblia assim: andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E é interessante que Enoque não se viu mais. Ele se aproximou tanto de Deus, que Deus o preencheu em todos os níveis, espírito, alma e corpo. E ele viveu mais 300 anos, e a Bíblia fala que ele teve filhos e filhas. Ele não foi para o monastério, continuou casadinho e fazendo o que Deus havia falado para ele: ó, crescei e multiplicai-vos. Mas ele nunca mais parou de andar com Deus. E é isso que eu quero ressaltar. Ele andou com Deus o tempo todo. Não é surpresa para ninguém que a vida nos leva através de algumas tempestades, nos coloca nos topos dos montes, assim como em muitos vales. Existem tempos de abundância, tempos de necessidade, tempos de esperança, tempos de ansiedade e para alguns até tempos de desespero. Mas o importante é que estamos avançando. Nós continuamos avançando, e a melhor coisa que podemos fazer é desfrutar dessa aventura que é a vida. Obrigado. Deus abençoe você, Enoque. E chegou uma hora que Enoque foi trasladado. Enoque foi profeta. O livro de Judas fala que Enoque deixou uma profecia nos versículos 14 e 15. Enoque teve uma experiência igual à vida de Elias. O profeta Elias foi arrebatado, pois Enoque também foi arrebatado. Isso é uma sinalização, obviamente, para a igreja, nós que esperamos estar no tempo do arrebatamento. Se não for por arrebatamento, vai ser por chamado, porque nós sempre seremos chamados por Ele, Deus, o nosso Deus. Mas Enoque teve experiências tremendas, e que o aproximaram tanto de Deus que ele não se via mais. Ele não via mais as preocupações. Ele sabia que a geração que ele estava distante de Deus, mas aquilo não o afastava de Deus. Enoque, quando olhou para si mesmo, ele havia sumido. Ele havia desaparecido. E Deus, ele tem algo que é um deleite dele. Ele nos tira de todo lugar de destituição e nos leva para um lugar de provisão. É sempre assim. E quando Enoque começou a andar com Deus,
Ele começou, eu acredito, a Bíblia não fala, porque aí depende de cada um. Quando você ora, quando você conversa com Deus, aquilo que Deus traz ao seu coração. Eu imagino que Enoque deve ter chegado para Deus já falando: Senhor, essa geração é uma geração destituída. Ela não te conhece, ela não descobriu esse caminho ainda. E ali ele começa a andar com Deus e vai sendo colocado em um lugar cada vez melhor. Vocês já perceberam o quanto nós nos fortalecemos quando nós estamos na casa de Deus? Você já percebeu que muda algo em você quando você está num ambiente em que Deus está? Você já notou que quando Deus gera uma atmosfera, pessoas são curadas, são libertas? Você ri, você chora, você recebe o poder de Deus, você treme, você não recebe nada, mas você sabe que ali você está sendo satisfeito pela presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Enoque, quando ele começou a andar com Deus. Conforme ele andando, ele foi descobrindo que ele estava indo para um lugar seguro. Porque Deus tem sempre um lugar seguro para nós. Mas, apóstolo, é difícil, os dias de hoje são... Onde é que a gente tem um lugar seguro em Deus? Se Enoque teve, querido, e a geração dele foi destruída e a nossa não será, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus não se manifestou para a destruição, mas para a remissão. Querido, se foi aquilo com Enoque, conosco vai ser muito mais. Então nós precisamos entender que essa caminhada da vida, nós temos a melhor companhia, Jesus. Nós fomos chamados, escolhidos, nós já entendemos que outros já passaram por esse caminho, que outros já vivenciaram isso que nós vivenciamos, e toda vez que você precisar, seja qual for o desafio da sua vida, vá para os pés de Jesus, seja com a oração, seja lendo Bíblia, seja um louvor, seja conversando com Deus, se achegue para Ele, porque quando você se achegar para Ele, você vai ser completo. Cada um dá o que tem, a gente dá preocupações, leva ansiedades para Deus, e Ele vem com certeza, com paz, com realização. Então é isso que nós precisamos entender. Isso nunca será perda de tempo, ir para os pés de Jesus. E acredite sempre no processo de Deus. Essa frase eu li recentemente no Instagram. O John Bevere colocou: acredite no processo. E eu comecei a orar em cima disso. Quando Deus começa algo na sua vida, acredite que é para melhorar a sua vida. Ele não perde tempo. Ele sempre faz algo que constrói, que edifica, que alicerça. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor agora, louvar o seu nome e, pelo amor de Deus, vira para a pessoa que está ao seu lado e diga aí: não desista, Deus é contigo.